Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Todos os estudantes da Palavra de Deus são bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. E você pode até estar assistindo numa segunda, numa terça ou em qualquer outro dia, mas a escola bíblica continua a ser dominical, tá bom? E nós estamos alegres por mais essa oportunidade. E essa revista que fala sobre as igrejas do Novo Testamento, nós agora chegamos a uma marca muito importante, que é a lição número 10. Já estamos, inclusive, planejando a próxima revista para o próximo trimestre. Nosso diretor de ensino já aprovou, nosso querido pastor Célio de Lima Medeiros, a superintendência também, junto comigo, nós já estamos ali a par de tudo, então já está sendo feito dessa forma e eu espero que nós tenhamos, eu tenho certeza que nós vamos ter uma revista tão importante quanto. Mas nessa oportunidade, nós vamos falar um pouco sobre a igreja em Filipos. Muito interessante essa lição, pontos que são realmente para nós pararmos e analisarmos como está a nossa vida como igreja do Senhor, mas também para nós entendermos algumas coisas que são profundas em relação à comunidade cristã, a igreja como organismo que cresce e que se multiplica. Vamos entender um pouco dessa lição de hoje? A igreja em Filipos. O texto básico está em Filipenses 4:4. O objetivo da lição é o seguinte: convencer o aluno de que a igreja é a comunidade da alegria. Em todos esses textos da leitura diária que você tem aí, para quem estuda, tá? E tem a revista, que alguns participam e eu sei que não tem, nós temos vários textos de leitura diária. E eu acrescentaria a esse texto Atos capítulo 16, toda a leitura de todo esse capítulo, tá bom? Depois você vá lá, leia todo o capítulo que vai acrescentar mais ainda a esse estudo. Agora, Filipenses 4, verso 4, é um texto bem conhecido nosso, e eu vou fazer a leitura aqui dele. E é simples, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, em outra oportunidade, a revista passada, que foi uma revista temática, onde nós estudamos... Temática não, temática é essa, né, que tem um tema. A revista passada nós falamos sobre duas cartas. Uma era a carta de Colossos e também a carta aos Filipenses. E nós já temos nós já estamos familiarizados com a linguagem realmente de que essa carta, o conteúdo dela, é sobre essa alegria. Paulo vai falar sobre alegria em diversas vezes nessa pequena carta. Ele fala muito sobre alegria. E a introdução diz o seguinte: você já visitou uma igreja triste? Você já participou de um culto que parecia mais uma cerimônia fúnebre do que um momento de adoração a Deus? Aí o autor diz, eu já. E como é difícil até aceitar tamanha contrariedade. A igreja é a comunidade da alegria, pois o que dela fazem parte são servos do Senhor da alegria, porque Deus é um Deus de alegria. Agora, é interessante essas perguntas que ele faz, e mesmo não estando presencialmente na escola bíblica dominical, na nossa igreja, eu falaria, você já participou de algum culto fúnebre que mais parecia um culto normal de adoração a Deus, de tanta alegria que era expressada ali? Eu também posso dizer que já participei de cultos assim. Já participei de cerimônias fúnebres, onde se expressava uma grande alegria e satisfação, não pela pessoa que partiu, porque quem parte deixa saudades no nosso coração, vai fazer falta para a família, para a igreja, para os amigos. Agora, aquela cerimônia fúnebre, eu já vi cerimônias dessa, onde existia alegria, satisfação. Antes de me converter a Cristo, uma das coisas que me intrigava muito
era quando, em algumas oportunidades, eu ia à cerimônia fúnebre e via lá, às vezes, algumas cerimônias de cristãos evangélicos, e o louvor, e eu falava, meu Deus, esse povo canta quando alguém morre. E eu ficava intrigado. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu passei a entender, porque realmente nós somos a comunidade da alegria. Uma outra coisa também que será quebrada, talvez, se você ficar bem atento a isso, é que essa alegria, como diz o hino, não é porque tudo me vai bem. Não é porque a conta no banco está gorda, porque não tem nenhum conflito dentro da casa, não é porque o carro é novo ou por outras coisas qualquer relacionadas a essa vida humana passageira. Essa alegria, ela transcende a nossa vida material, física. Essa alegria é algo tão incompreensível que até mesmo em momentos onde a saúde não existe mais, existe alegria. Impressionante, né? Então, a título de introdução, eu acho que está bem falado aqui. Bem no finalzinho, depois da citação de Filipenses 4:4, que o autor repete no final dessa introdução, ele diz assim: a alegria é uma grande marca do cristão e, consequentemente, da igreja cristã. Concordo com isso. Agora, há de se ter um cuidado, porque não é somente porque você chegou em um culto e não existe nenhuma expressão externa, como muitos glórias, aleluias, e aquela verbalidade toda que alguns dos nossos cultos têm, não é verdade? Não é porque tem isso que o culto é triste. Atenção, cuidado, porque nós podemos julgar simplesmente por uma visão humana. E isso também não é correto. Nós podemos estar tremendamente equivocados. Faço essa nota na introdução. Seguindo, nós vamos para a origem da igreja, tá? E aqui eu vou me dar a liberdade de passar muito rapidamente por isso, porque são aspectos técnicos. Tudo que o autor falou aqui, para alguém que tem curiosidade sobre geografia bíblica, né, e sobre a origem, vai logo de cara amar esse texto que ele falou, e eu vou me dar o luxo de passar bem rapidamente. Mas vamos lá. Paulo fundou a igreja em Filipos. Isso é lindo. Atos capítulo 16 vai falar abundantemente sobre isso. Uma nota, né, levantada por uma de nossas professoras, esse 50, 52 aí do lado, não é versículo, tá? É o ano, provavelmente, de fundação. Para nós termos uma ideia, essa carta que ele escreve a Filipos, aos filipenses, ela foi escrita perto do ano 60, 61, e tem algumas coisas bem próximas disso. Ou seja, quase 10 anos, 9, 8 anos talvez, depois que ele funda essa igreja, que ele passa por lá em sua segunda viagem missionária. Existe um aspecto interessante nisso, porque Paulo escreve essa carta da prisão de Roma, de sua primeira prisão, ao que tudo indica realmente, e é clássico isso, é maravilhoso. Estudando você chega a essas conclusões, tá? Outra coisa que é importante para a localização, pelo menos para mim, faz uma grande diferença, é entender que Filipos ela já faz parte, né, daquela área da Europa, do que nós conhecemos hoje como Europa, tá bom? Então a igreja aos filipenses está localizada na Europa. É a expansão saindo ali daquelas áreas da Ásia Menor e atravessando e indo para o lado da Europa também, alcançando toda aquela área. O autor faz uma grande explicação aqui sobre a cidade de Filipos, né, e sobre sua fundação. Também é algo realmente muito importante para que nós tenhamos isso. Tem a ver com os imperadores romanos e também com o Império Grego, mas ele dá uma aula sobre isso aqui realmente muito boa. E bem no finalzinho, né, ele vai falar assim: na época de Paulo, a população em Filipos se compunha principalmente de latinos. A comunidade judaica era pouco numerosa, não possuindo sinagoga, levando os poucos judeus a se reunirem em lugares, né, de oração, e assim vai. Alguns fatos históricos aqui são bem interessantes. Por exemplo, essa Via Inácia, ou Inácia, era uma importante artéria no Império Romano. Era um lugar, artéria que eu digo, lugar, né, de deslocamento estrada. Os romanos, eles eram conhecidos
pela sua engenharia refinada e até os tempos de hoje, muito certa, muito precisa, e uma coisa que ajudou muito o Império Romano a sobreviver durante todos os séculos que ele sobreviveu como império, foi justamente a expansão nessa questão das estradas, tá? E isso era algo bem interessante. Agora, chegando ao ponto 2, que é a base de toda a nossa lição, essa base onde nós vamos realmente nos deleitar mais nisso, não que eu não tenha me deleitado nesse início que ele falou aqui sobre a origem da igreja, mas chegamos ao ponto 2. No ponto 2 ele começa falando o segredo da alegria. Olha que coisa interessante, como que o autor vai fazer com que nós venhamos a pegar na mão dele e andar por essa lição. Pegue na mão do autor, vamos comigo e vamos nós caminhando por esse tema tão maravilhoso. O tema da carta aos Filipenses é alegria. 9 vezes o verbo alegrar-se, 2 vezes o verbo alegrar-se com, 5 vezes a palavra alegria. Apesar da prisão e da perspectiva de possível martírio, Paulo não só transborda de alegria, mas também ordena aos cristãos de Filipos que se alegrem com ele. Meu Deus, o homem está preso. É a primeira prisão, ele tinha uma determinada liberdade, porque ele já tinha apelado, inclusive em Filipos, ele já tinha usado esse artifício há 8 anos atrás, 10 anos atrás, antes de escrever essa carta. Ele tinha usado esse artifício quando ali, junto com o carcereiro de Filipe, depois de ter convertido, ter pregado para toda a família do carcereiro, ter sido tratado honrosamente por ele pede que ele não sai simplesmente, ele pede que as autoridades venham se retratar porque ele era cidadão romano. E ali era ele, Silas. Então, bem interessante isso, não é verdade? Mas aqui nós estamos vendo o seguinte, Paulo estava alegre, preso. Tinha passado por algo que para alguns seria extremamente traumático, que foi aquela questão do navio, naquela turbulência, o naufrágio. Quando ele chega naquela ilha, uma víbora pega-se à mão de Paulo. Uma cobra pendurada no dedo dele, imagine isso. Esse homem vai para Roma, e ali ele está esperando o julgamento de César, porque foi isso que ele pediu. E aí ele está alegre, escrevendo uma carta dessa, mesmo passando por dificuldades financeiras, mesmo passando por abandono de algumas situações, ele continuava alegre. E ele recomenda para a igreja, estejam alegres também, alegrai-vos no Senhor, e assim vai, tá? Qual o segredo? E aqui nós vamos ver alguns aspectos, algumas pistas, algumas coisas que vão nos indicar. Primeiro ponto, a alegria é fruto de oração. Não tem jeito. E aqui a gente tem que concordar, não é verdade? A alegria é fruto de oração. E aqui eu não estou falando de orações ligeiras, dentro de um ônibus tão somente, ou no deslocamento para o trabalho, ou para almoçar e jantar, ou aquela oração ligeiríssima para dormir, que você já faz e já cai durinho na cama. Não é isso, não. É a oração como hábito. Não só esse hábito de orar em todo momento, mas tirando também alguns momentos onde você consiga realmente não estar fazendo mais nada, a não ser falando com o Pai. O autor diz assim, Paulo diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. É o 1/4, não é verdade? Crente que ora é crente feliz, igreja que ora é igreja feliz, viva e vibrante. É lógico. E aí, porque quando nós oramos, nós tocamos aquilo que é sobrenatural. É o sobrenatural. Você imagina como que não é maravilhoso para nós, seres humanos, espírito e também matéria, podermos nos dobrar hoje e falar com Deus através do nome de Jesus e tendo ao nosso favor a intercessão do Espírito Santo. Tem possibilidade de estar triste? Uma pessoa que tem isso na vida tem possibilidade de estar triste? Não. Mesmo que as coisas estejam ruins. Mesmo que a situação não esteja muito favorável. E aqui é evidente, faço uma nota aqui. É preciso que haja crescimento, amadurecimento e humildade. Porque quem não tem humildade não cresce.
será um cristão, será salvo, porém será uma eterna criança, porque não aprendeu a voltar atrás, a perdoar, a andar junto, a aceitar o que Deus está colocando. E hoje existe um grupo de pessoas aí que dizem que nós devemos dizer o seguinte para Deus: eu não aceito isso. E isso é imaturidade, criancice. Em alguns casos, isso pode se tornar rebeldia. Então, muito cuidado, tá? Segue-se assim. A alegria é fruto da pregação do Evangelho. Opa! A alegria é fruto da pregação do Evangelho. Então, o que ele diz? Que quando nós pregamos, nós ficamos alegres, tá? Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. É o capítulo 1 de Filipenses, da carta aos Filipenses, 1, verso 18. É Paulo mesmo já consciente de que alguns pregavam a Cristo de uma maneira distorcida. Olha aí como que tem a ver com o nosso assunto passado. Ele estava alegre, porque estão pregando Cristo. De qualquer forma, Cristo está conhecido. Irmãos queridos, a gente não deve se preocupar com fulano, cicrano, beltrano, organização tal, organização X, Y, Z. Nós devemos pregar o Evangelho e experimentar dessa alegria de poder compartilhar a palavra de Deus. Isso é algo fantástico e maravilhoso. Dentro disso, existe uma outra alegria ainda. Dentro dessa questão de pregar o Evangelho, existe uma outra alegria, que é a alegria de preparar pessoas para passar pelo batismo. Não é fácil. É luta. Toda vez que alguém coloca um objetivo de preparar alguém para o batismo, sabe o que acontece? Uma batalha gigantesca. Lutas, dificuldade de horário, desânimo, sabe? E vai aparecer, mas quando a gente insiste, queridos, que alegria quando essa pessoa passa pelas águas batismais. Como que existe uma satisfação no coração de quem preparou alguém, ouvindo aquela pessoa dando uma profissão de fé brilhante, real. É lindo quando acontece isso. É bonito quando você vê alguém que você preparou, alçando cargos, alcançando cargos maiores dentro da igreja, dando boas respostas na escola bíblica dominical, fazendo uma oração no culto, pregando em algumas oportunidades. Aí eu digo, isso não dá alegria? Dá, queridos. Não é algo que envaidece, mas que alegra, que é muito diferente e todo mundo conhece essa diferença, tá? Seguindo, a alegria é fruto da fé. Vamos entender o que ele quer dizer? E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, ou alegria da fé. O carcereiro de Filipe manifestou grande alegria, juntamente com sua família inteira, porque chegara à fé e foram incorporados à igreja pelo batismo. A fé vem acompanhada do gozo e da alegria. A fé, ela não é um salto no escuro. Não, de jeito nenhum. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que se não vê. Isso é fé. É a melhor definição que eu conheço de fé até hoje. A fé, ela manifesta uma alegria dentro de nós. Por quê? Observem isso. Por muitas vezes, todas as situações que cercam, ou muitas das situações que cercam, elas nos fazem ficar tristes humanamente falando. Porém, quando nós temos fé em Deus, essa fé faz com que eu viva alegre. Alguém que perde um ente querido, que está passando por algum problema sério de saúde. Alguém que realmente passa por uma decepção na vida, ou qualquer outra coisa, porque essas coisas também acontecem com o cristão. Então vejam só, a fé é verdadeiramente o elemento que faz com que essa alegria verdadeira seja estampada no interior da minha vida, no meu coração. E aí você se torna uma árvore plantada junto ao ribeiro, que tem as raízes sendo alimentadas e que dá fruto no tempo certo. Tá? Então, fé é importantíssimo para isso. A fé é esse elemento não explicável por nenhum ser humano, mas altamente saudável
para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Seguindo, ele vai lá falar sobre a alegria fruto da unidade cristã. Aí alguém pode discordar. Porque tem gente que não quer unidade cristã. Verdadeiramente. Tem gente que não quer. Alguém pode discordar desse tópico. Mas olha o que ele diz. A alegria é fruto da unidade cristã. Aí eu, evidentemente, tenho que lembrar do clássico texto de João 17. Para que eles sejam um, Pai, como eu e tu somos um. Nossa! Eu não tenho como ver aquela oração de Jesus sem uma grande alegria no coração dele por aquela oração. Ali ele fala do Espírito Santo como consolador, como unificador, como agente, né, catalisador da igreja que faz com que nós estejamos juntos. Olha só, alegria é fruto da unidade cristã. Vamos lá. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não existe alegria na guerra, na discórdia, na desunião. Davi expressou isso com muita beleza. Ó, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, verso 1. Essa comunhão, ela é fantástica. Diversos textos poderiam ser colocados aqui, né? Feliz com guerra, só quem fica é o inimigo, irmão. Só o diabo que fica feliz com guerra. Os filhos de Deus não podem estar satisfeitos quando existe uma guerra. Não pode. Existe uma tristeza terrível quando acontece isso. Principalmente quando é dentro da seara cristã. Porque o que o autor fala aqui, a alegria é fruto da unidade cristã. Essa unidade é aquela que eu estou unido a outra pessoa, alegre com ela. Não porque eu penso exatamente igual ela pensa. Ou porque eu tenho exatamente as mesmas virtudes que essa pessoa tem. Muito pelo contrário, eu faço parte do corpo de Cristo, onde as virtudes que eu não tenho estão no meu companheiro e vice-versa. Eu faço parte da comunidade, você também, que é feliz pela diferença e não pela igualdade tão somente. É evidente que o elemento que nos une é o sangue de Jesus. E aí nós passamos, às vezes, até a ficar um pouco desconfiados. Será que fulano realmente nasceu de novo? Não tem unidade com a igreja. Como é que pode? Alguém que nasceu de novo não ter prazer, alegria. Irmãos queridos, eu estou completamente convencido de que o amor um pelo outro, o amor que nós temos que expressar um pelo outro como irmãos, ele faz com que o amor que eu tenho por mim mesmo cresça de uma maneira maravilhosa e única. E outra coisa, o que eu quero dizer com única? Só cresce nesse lugar. Só quando eu aprendo a amar o meu irmão. Quem não ama o próximo não ama a si mesmo. Não existe isso. Ninguém que tem um amor egoísta somente por si mesmo ama verdadeiramente a si. Mas aquele que ama o seu próximo ama a si também. Com toda certeza. Vamos seguir em frente? Que lição maravilhosa. Alegria, não é verdade? E parece que está contextualizado com o tempo de hoje. Porque observem isso. A alegria é fruto do sofrimento cristão. Aqui piorou o negócio. Aí tem gente agora que vai desligar. Porque, que é isso, pastor? Alegria e sofrimento junto? Como assim? Como é que pode ser um negócio desse, pastor? Tá ficando doido? Nos textos de leitura diária, você vai ter lá Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Que aula, que lição aquilo, meu Deus do céu. Alegria em tempo de sofrimento, em dor, nas faltas, no que nós chamamos às vezes de miséria humana. Alegria nisso. Alegria naquilo que muitas vezes o mundo vai fazer com que a gente sofra. Alegria. Meu Deus. O autor diz assim, ó, a alegria é fruto do sofrimento cristão. Vamos entender isso? Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Capítulo 2, verso 16 de Filipenses. O sofrimento do cristão, por causa da fé, atenção, deve ser visto sempre como privilégio e motivo de grande alegria. Em 1 Pedro, a igreja é convocada a não ficar olhando para os seus sofrimentos, pois são insignificantes em comparação com o gozo futuro, com a alegria futura. O servir com o sacrifício da própria vida é um exemplo deixado pelo próprio Cristo. Então, quando está falando dessa alegria, que a alegria é fruto do sofrimento, porque
é uma incompatibilidade que existe agora nessa nova vida que temos, depois que aceitamos Jesus como Salvador, em relação ao mundo. Existe algo que é incompatível e que traz tristeza também, traz sofrimento. Agora, observem isso, essa tristeza transitória e esse sofrimento que acontece quando realmente existe esse choque, porque se anda na contramão do mundo, e cada vez mais, e digo mais, quanto mais o tempo da volta de Cristo se aproximar, mais isso será verdade. Haverá uma falsa alegria sendo pregada, e muitos serão enganados. Haverá uma falsa satisfação e até espiritualidade sendo pregada abundantemente, e muitos serão enganados. Mas aqueles que são fiéis a Deus continuarão, mesmo no sofrimento, tendo vidas alegres. A alegria é fruto do sofrimento. Nós vemos aqui um comparativo maravilhoso, porque a nossa vida, queridos, ela não pode ser compatível com o mundo. E isso traz sofrimento. Quantas situações você fica sofrendo porque, às vezes, o mundo começa a entrar dentro da igreja. Em quantas situações, aconselhamentos, trabalhos feitos de maneira pessoal com determinadas pessoas, você sofre, perde o sono. Eu sei, se você é responsável na igreja, isso já aconteceu com você algumas vezes. Eu tenho certeza disso. Mas é porque verdadeiramente é um sofrimento. Mas de alguma forma o Espírito Santo ainda consegue alegrar o nosso coração e fazer com que a gente não perca a fé e nem o ânimo na obra do Senhor. Seguindo, 2.6, a alegria é fruto da amizade e do reencontro com pessoas amadas. De novo a gente vai falar de comunhão. Mais uma vez a gente vai falar de matar saudade. E num período desse pandemia, né, gente, que a gente está tão longe um do outro, né? E agora eu estou louvando a Deus que os cultos já estão começando, né, a ficarem melhores. E a gente espera que daqui uns 3 meses ou 4 nós já estaremos aí com algumas alterações bem importantes por causa da vacinação, né? Olha só o que ele diz. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. A vida é tão cheia de separações e é sempre bom quando reencontramos com pessoas amadas. Aí ele vai explicar o texto aqui. Epafrodito era um membro da igreja em Filipos, grande amigo de Paulo e muito estimado pelos irmãos da igreja. Feliz é aquele que tem amigos. A igreja é a comunidade cristã, é o lugar dos salvos. É o lugar também onde nós fazemos amizades que vão durar para a nossa vida toda. Quando uma pessoa aceita Jesus e ela vem para a igreja, é preciso que ela seja abraçada pela comunidade, queridos. Sabe por quê? A comunidade cristã, a igreja, precisa de abraçar essa pessoa. Porque, por muitas vezes, em alguns casos, ela não conhece nenhum cristão. E quando ela se achega a uma igreja, a igreja tem que abraçar essa pessoa. É por isso que o trabalho de discipulado é algo que não pode ser feito somente pelo pastor. Outras pessoas que têm o dom do ensino têm que estar ali. E outros menos preparados acompanhando essa, para que verdadeiramente haja uma progressão e um crescimento nesses que acompanham. Juntos, eu passei por isso. A nossa igreja faz isso. E nós precisamos de manter isso e multiplicar esse trabalho. A comunhão é algo maravilhoso, faz muita falta. Nesse período onde eu começo a rever alguns irmãos dentro do templo e quando vou visitar também nas casas, como que é bom. E é o mesmo relato que eu recebo de outros irmãos também, da alegria da comunhão. Em alguns lugares você chega, vai fazer simplesmente uma visita, com todas as proteções e o procedimento de segurança, os procedimentos sanitários, mas quantas vezes você não chega, lê um texto, ora, canta um hino, e quase que faz um culto completo dentro da casa da pessoa. Que alegria isso! Mas o que é isso? É a alegria da comunhão, tá? É essa reciprocidade maravilhosa em Cristo Jesus, tá? A alegria é fruto da experiência de ter ganho alguém para Cristo. Segue-se o que nós estamos falando, tá? Segue-se o que nós estávamos falando. É interessante porque ganhar pessoas para Cristo é algo que alegra o coração. Porque você vai pensando assim, poxa, que bom, Senhor. Você pode ganhar alguém para Cristo pregando. Você pode ajudar alguém a ser discipulado. Você pode abraçar alguém para que essa pessoa volte à comunhão da igreja.
trabalhar do lado, fazer um estudo, ajudar alguém. Quantas pessoas não precisam disso? Se coloque à disposição do Senhor e você vai ver isso. Tem uma coisa aqui que inclusive será tema das nossas perguntas, que é o seguinte: para o verdadeiro cristão, a evangelização não é uma obrigação, mas um prazer. E eu fiz uma pergunta, né, que essa semana eu que tenho que fazer uma pergunta na classe, então essa pergunta está lá, os irmãos observem bem isso e deem uma boa olhada nesse texto, tá? E vejam, respondam essa pergunta que eu passei lá, tá? Finalizando, ele vai falar assim: a alegria é fruto da consideração. Vamos lá? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Não há alegria maior do que ser lembrado, considerado e amado por outras pessoas. Paulo era muito amado e considerado pela igreja em Filipos, e isso enchia o seu coração de alegria. É muito bom, queridos. É muito bom isso. É muito bom quando nós lembramos das pessoas. É muito bom quando a igreja se ama e está junto. A gente não pode simplesmente querer receber visitas, ligações e mensagens carinhosas tão somente. Nós precisamos dar isso também. Nós precisamos de semear na vida das pessoas. Nós precisamos de entregar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. Não devamos coisa nenhuma a ninguém, a não ser o amor. Que nós tenhamos essa consideração em amor. Porque isso também gera uma alegria em nós. Quando nós estamos satisfeitos, alegres e consideramos uns aos outros como irmãos em Cristo, como pessoas que também são humanas e passam por fragilidades e por dificuldades também, nós passamos a relevar até mesmo algumas grosserias e algumas dificuldades, não é verdade? E assim a gente vive alegre, tá bom? A conclusão do autor é maravilhosa. E eu vou ler somente o último parágrafo. O apóstolo Paulo testifica o paradoxo de que a alegria cristã se acha somente em meio à tristeza e às aflições. Esta alegria tem sua fonte no Senhor. A alegria baseia-se na esperança de que, depois de sofrermos juntos, seremos juntamente com Ele glorificados. A vida cristã, ela não é feita tão somente de tristezas, de dificuldades. Nós temos sofrimentos, sim. Agora, sofrer não necessariamente significa que você está passando por algum tipo de tristeza. Você pode estar passando por sofrimentos e estar alegre, por causa da presença do Senhor. A presença do Senhor na nossa vida, ela é algo que tem que ser maior do que simplesmente nós estarmos alegres pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Essa alegria em nós, ela tem que existir pelo que o Senhor é para nós. O nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus lhe abençoe e que derrame da sabedoria dele sobre a sua vida, em nome de Jesus.